Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Pedacinho Artes Crochê. Meu nome é Lúcia e eu espero que vocês estejam bem. Conforme eu prometi para vocês, hoje eu estou trazendo passo a passo do tapete com trançado, tá? Tapete laranja com trançado e aqui o falso bico russo, que é muito facinho de fazer. Eu usei aqui nesse tapete, logicamente, o barbante, o fio laranja, número 6, né? Mas você pode mudar a cor de acordo com o seu gosto. E também o fio número 6 no cru, tá? Esse daqui é o cru. Bom, também usei aqui a agulha de crochê número 3,5, uma tesourinha de arremate. E não pode faltar aqui, nesse tapete, os nossos amiguinhos aqui, os marcadores, tá bom? O tapete não é difícil, mas como ele não tem hélice, então na parte oval nós vamos precisar colocar marcador, tá? Para fazer os aumentos. Apenas por isso, tá? Que é um tapete sem hélices. Então temos que marcar, tá? Ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 56 centímetros de largura e pesou 430 gramas. Eu falei 440 no vlog, mas não é, tá? Eu me enganei, tá? Mas é 430, tá? Pesei de novo. Então, não é um tapete difícil de fazer, fica bem grande e eu convido vocês a assistirem aqui comigo. Eu vou iniciar o trabalho aqui com o fio laranja e aqui eu vou fazer um nozinho bem apertado aqui na agulha e vou fazer aqui 35 correntinhas. 35 correntinhas, vou fazer mais uma, duas, três e vou voltar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar na última correntinha. Agora, aqui na última correntinha, eu faço 3 correntinhas e vou prender aqui nesta última correntinha aqui, tá? Ó, nesta última aqui, tá bom? Assim, perto do nozinho. Então, aqui, ó, eu prendo com um ponto baixíssimo, aqui dessa forma, tá? Na última correntinha. Então, eu fico aqui com uma argolinha deste lado e uma argolinha deste, que são 3 correntinhas também, bom? E no meio eu fico com 34 pontos altos. E aqui, já seguro este fio aqui e vou alongar aqui uma correntinha e alongar mais uma correntinha, assim. No próximo ponto, pezinho do ponto alto, faço ponto alto também. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base e vou aqui escondendo meu fio, até chegar lá perto da outra argolinha, tá? Assim, dessa maneira aqui. Terminei aqui 34 pontos altos e cheguei nesta argolinha aqui. São as 3 correntinhas que eu fiz no início. Aqui, nós vamos fazer 6 pontos altos dentro desta argolinha. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, aqui que está escondido, e vou fazer um ponto alto. 2, 3, e vou seguir fazendo 34 pontos altos, ponto sobre ponto. Já cheguei na outra argolinha. Então, aqui dentro dessa argolinha, também vou fazer aqui 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6.
6 pontos altos e fecho aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo, dessa forma, tá bom? Assim. Agora, novamente aqui, eu vou subir, alongar uma correntinha, 2 correntinhas. No próximo ponto alto, vou fazer novamente um ponto alto para cada ponto de base. Começo aqui e vou fazer 34 pontos altos. Terminei aqui 34 pontos altos. Agora, aqui, eu tenho 6 pontos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos juntos para cada ponto de base. Então, aqui nós vamos fazer o aumento. Ó, 2 pontos aqui no primeiro, 2 pontos altos aqui no segundo, 2 pontos altos juntos, bom? Então, aqui nós vamos ficar ao todo com 12 pontos altos, tá? Então, são pontos aqui que estão dentro da argolinha. Agora, aqui eu tenho mais 2 pontos, um ponto dentro da argolinha. Então, vou fazer 2 pontos altos sobre ele. 2 pontos altos juntos, tá? Assim. Então, fiquei aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos, sobre os 6 pontos aqui dentro. Agora, aqui continuo fazendo 34 pontos altos. Quando eu chegar aqui, ó, aqui é o último ponto alto, vai dar 34 pontos, e aqui eu tenho 6 pontos altos, dentro da argolinha. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou fazer 2 pontos altos para cada ponto, vou ficar com 12. Cheguei já aqui ao finalzinho, tá? Da carreira. Fiz aqui também, nesta lateral, 12 pontos altos, tá? Agora, aqui, eu vou fechar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Assim, ó. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto alto e faço aqui meio ponto alto duplo. Retiro 2 laçadas, retiro 2 e seguro na agulha, assim. Agora, laço 2 vezes aqui o fio, venho no próximo ponto, retiro 2 laçadas, retiro 2. Fiquei com 3 pontos na agulha. Agora, retiro os 3 de uma só vez, assim. Agora, uma correntinha e mais uma de separação. Laço 2 vezes, venho aqui no próximo ponto alto e faço meio ponto alto duplo. Assim, laço 2 vezes e faço aqui meio ponto alto duplo novamente. Laço 2 vezes, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Fiquei agora com 4 laçadas e retiro todas de uma só vez. Fecho uma correntinha e mais uma de separação. Dessa forma que nós vamos ficar. Laço 2 vezes, venho para o próximo ponto, meio ponto alto. Seguro na agulha, laço 2 vezes, próximo ponto, faço meio ponto alto. Laço 2 vezes, próximo ponto, retiro 2 e retiro 2, meio ponto alto duplo. Uma laçada, retiro todas, agora de uma só vez, assim. Agora, aqui, eu já cheguei na parte do aumento. Então, aqui me sobrou um pontinho aqui, um ponto alto. Então, eu fiz 2 correntinhas, agora eu vou laçar 2 vezes o fio e vou vir aqui, olha, no mesmo ponto que eu acabei de fazer. Então, eu vou pegar aqui no mesmo ponto e vou fazer meio ponto alto. Laço 2 vezes o fio e agora eu pego neste pontinho que me sobrou. Faço novamente assim, meio ponto alto, tá bom? E aqui laço novamente o fio e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto do aumento. E vou fazer aqui meio ponto alto. E vou retirar aqui as 4 laçadinhas de uma só vez. E fazer uma correntinha. Só que aqui eu fiz
duas correntinhas, né? Uma para prender e uma para separar. Agora, aqui, eu vou fazer 4 correntinhas. Então, eu fiz uma para fechar e mais 3 correntinhas de separação. Bom, laço 2 vezes o fio, venho aqui, ó, no mesmo ponto que eu acabei de fazer e faço meio ponto alto. Laço 2 vezes, no próximo ponto, meio ponto alto. 2 laçadas, próximo ponto, meio ponto alto. E agora eu laço o fio e retiro as 4 laçadinhas, tá? Então, aqui vai ser, ó, onde eu vou começar a contar os aumentos, tá bom? Por causa aqui das 4 correntinhas. Mas eu uso esse pontinho aqui junto, tá? Da mesma forma que eu mostrei. Novamente, eu faço uma correntinha para fechar e mais 3 correntinhas de separação. Laço 2 vezes, venho no mesmo ponto que eu acabei de fazer aqui, meio ponto alto. No próximo, meio ponto. Laço 2 vezes, no próximo, meio ponto alto. Assim. E agora, retiro todas as laçadas de uma vez, fecho com uma correntinha e faço 1, 2, 3. Agora, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou usar agora aqui este pontinho que vai me sobrar também. Então, aqui eu tenho 2 pontos juntos e aqui o pontinho que vai sobrar. Então, aqui eu laço 2 vezes o fio, venho no mesmo ponto, tá? Que eu terminei de fazer, meio ponto, faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E aqui no próximo, neste que está me sobrando, aqui eu faço meio ponto alto. E retiro todas as laçadinhas de uma vez. Agora, aqui, eu vou marcar também essa correntinha aqui como a nossa parte de aumento, tá bom? Só para lembrar, tá? E, na verdade, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos aqui, certo? Agora, aqui, eu vou continuar fazendo os bloquinhos, só que aqui, quando eu passo para a parte reta, eu vou usar esse pontinho aqui também. Então, eu laço o fio 2 vezes, venho no mesmo pontinho e faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. Agora, eu fecho, tá? Todos os pontinhos, faço 1, 2 correntinhas. Passo aqui, agora eu não vou usar mais o mesmo ponto. Vou no ponto alto seguinte, meio ponto alto, mais meio ponto alto no próximo ponto, e meio ponto alto aqui no próximo. Então, agora aqui eu não uso o mesmo ponto, apenas lá no finalzinho da parte oval, tá? E aqui 2 correntinhas. Então, eu fiquei aqui dessa maneira, tá? Marquei aqui a parte do aumento, que é onde eu faço as 4 correntinhas, tá? Dos 2 lados. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 vezes eu fiz 4 correntinhas. Bom, cheguei novamente aqui na parte de aumento, então, aqui eu fiz 2 correntinhas, né? E agora eu vou usar aqui este pontinho, tá bom? Esse pontinho aqui que está sobrando. Então, eu venho no mesmo ponto alto, que eu terminei de fazer aqui o ponto, meio ponto alto duplo, e faço meio ponto. 2 laçadas, venho no pontinho aqui que está sobrando, e faço meio ponto alto. Laço 2 vezes, venho no primeiro ponto alto aqui, onde eu tenho 2 pontos altos juntos, e faço meio ponto alto duplo. E agora, retiro todos de uma só vez. E aqui eu vou fazer uma correntinha para fechar, e 1, 2, 3 correntinhas de separação. Laço 2 vezes, venho no mesmo ponto que eu terminei de fazer, meio ponto alto duplo. No próximo, meio ponto alto. Laço 2 vezes, no próximo ponto, meio ponto alto duplo.
e retiro as 4 laçadinhas de uma só vez, fecho com uma correntinha e faço mais 3, assim. Então, aqui deste lado, vou marcar também, nós iniciamos aqui o aumento, tá bom? Assim, ó, o aumento com as correntinhas. Já fizemos um aumentinho aqui, ó, mas aqui com as correntinhas que nós vamos contar. Agora, aqui eu vou finalizar a carreira, já fiz aqui o bloquinho e 4 correntinhas. Agora, laço 2 vezes, venho no mesmo ponto, meio ponto alto duplo. 2 laçadas, venho no próximo ponto, meio ponto alto duplo aqui. 2 laçadas, vou vir aqui no mesmo ponto, tá? Que eu fiz aqui no início. Vou vir nesse mesmo pontinho e vou fazer meio ponto alto duplo. Assim, tá? Só que agora aqui eu vou fechar com uma correntinha e mais uma, bom? E vou vir aqui, ó, onde eu fiz essa correntinha aqui, ó. Vou entrar aqui dentro, aqui, e fazer ponto baixíssimo. Também vou colocar aqui um marcador, que vai ser aqui a nossa parte de aumento, onde eu aumentei com as correntinhas, tá? E fiquei dessa forma, mesma coisa, tá bom? Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, tá? E usei este pontinho e usei aqui o mesmo pontinho. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou passar, aqui eu tenho 2 correntinhas, então, eu vou passar aqui com ponto baixíssimo, vou subir, alongar aqui uma correntinha, 2 correntinhas alongadas. E aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos, dentro das correntinhas. Fico aqui com 3 pontos altos. Assim. Bom, passo aqui para o próximo espacinho de correntinhas, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, pulo aqui esse grupinho, venho aqui para as correntinhas, faço 3 pontos altos. Assim, ó, dessa forma aqui. Cheguei agora, olha, na parte do aumento, onde eu fiz 4 correntinhas, né? Aqui. Então, sem nenhuma correntinha, eu vou passar aqui para essa parte do aumento. Aqui eu fiz 3 pontos, agora aqui eu vou fazer 5 pontos altos, que vai ser o nosso aumento. 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos e não tiro o marcador, tá, meninas? Deixa o marcadorzinho aí. Agora, aqui, novamente, 5 pontos altos. Aqui dentro do arco de correntinhas, tá? Onde eu tenho 4 correntinhas, eu faço 5 pontos altos. Agora, aqui, eu já cheguei no último marcadorzinho aqui, tá? Então, aqui também vou fazer 5 pontos altos. Tá? Então, aqui está a nossa parte de aumento. Então, eu fiz 5 pontos altos aqui, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? 6 aumentos. E volto aqui onde eu tenho 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. É a nossa parte reta do trabalho. Então, eu vou continuar fazendo 3 pontos altos aqui na parte reta. Quando eu chegar aqui neste marcadorzinho, eu vou voltar a fazer 5 pontos altos aqui, tá? Por 6 vezes, até chegar aqui neste marcador, eu já retorno. Já terminei de fazer aqui a parte oval, que é o nosso aumento, né? Aqui, no marcadorzinho, já fiz 5 pontos altos, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Cheguei aqui no outro marcador. Agora, aqui eu tenho 2 correntinhas, então, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aqui na segunda correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Bom, então, ficamos dessa forma aqui, ó.
parte oval, ó, está certinha, não está repuxando de nenhum lado. Então, eu vou subir aqui uma correntinha alongada, duas. E vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Tá? Apenas pontos altos. Quando chegar ali no próximo marcador, eu retorno para nós fazermos os aumentos. Então, já cheguei aqui no marcador, que eu considero que é a parte de aumento. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. E no último ponto alto, no quinto ponto alto, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, comecei a fazer aqui novamente o aumento. Agora, aqui eu vou fazer novamente pontos altos, ponto sobre ponto, 2, 3, 4. E aqui no quinto ponto alto, ó, dentro das correntinhas, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, o aumento nós vamos fazer sempre aqui, ó, no último ponto, 2 pontos altos juntos. Terminei aqui de fazer a parte oval e fiz aqui também 6 aumentos, tá? Então, aqui eu fiz um aumento, 2, 3, 4, 5 e aqui no último ponto, 6 aumentos. Tá? Então, fica bem facinho assim. Agora, aqui, ó, está o marcadorzinho, aqui a parte reta. Então, aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, que aqui nós não temos aumento, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui. Quando eu chegar aqui no marcador, nessa lateral, vou começar a fazer aqui, ó, no quinto ponto alto, 2 pontos altos juntos. No quinto ponto, 2 pontos altos juntos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui deste lado. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, e aqui, ó, uma na segunda correntinha, vou fazer ponto baixíssimo, assim. E aqui também, nesta parte oval, eu fiquei aqui com 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, tá bom? E aqui a parte reta, eu não fiz nenhum aumento. Agora, eu vou alongar aqui uma correntinha, 2, e vou fazer mais 2 pontos altos. 2. Fico com 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, pulo um de base e volto a fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base e volto a fazer 3 pontos. Então, toda essa carreira aqui, tanto na parte reta quanto na parte oval, eu vou fazer desta forma, tá? Grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e pulo um de base. Tá? Já cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha, dei a volta em todo o trabalho com o bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha, tá? Pulando uma de base. E não ficou aqui franzido, tá? Ficou certinho aqui a parte oval. Não precisamos de aumento. Agora, aqui no finalzinho, eu vou fazer uma correntinha, pular um ponto, e aqui na segunda correntinha que eu alonguei, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. É assim, tá bom? Dessa forma. Agora, eu vou subir aqui e vou reservar aqui este fio, tá? Não vou mexer com ele agora. Então, eu vou pegar o fio cru, tá? E vou usar este pontinho aqui, ó, que nós deixamos. Então, eu vou dobrar aqui, ó, esses pontinhos para trás, assim, e vou aqui, ó, prender nesse ponto, tá, ó, o do tapete, nós vamos guardar aqui, reservar. E vamos trabalhar aqui neste pontinho, tá? Então, eu vou dar aqui um nozinho, assim, ó. E aqui, neste pontinho, eu vou fazer aqui uma correntinha, 2, 3 correntinhas, que me equivalem, no caso, a um ponto alto. E mais uma, 2, 3 correntinhas, separação. Agora, eu vou laçar o meu fio
vou voltar aqui neste mesmo ponto, fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto V. Duas correntinhas de separação. No pontinho, ó, naquele ponto que nós pulamos, só nele, pego dentro dele e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Fiz aqui o ponto V novamente. Agora aqui eu faço 2 correntinhas de separação, venho aqui, ó, no próximo pontinho, então eu dobro para facilitar, faço ponto alto, aqui, 3 correntinhas, e novamente um ponto alto no mesmo ponto de base. Fiz outro ponto V. Então, eu vou fazer isso por toda a carreira, tanto parte reta quanto parte oval, bom? Sempre trabalhar aqui nesse pontinho aqui, da carreira anterior que nós pulamos. Então, olha, já fiz os pontinhos V aqui, tá? Na lateral, também na parte arredondada, tá? E ele fica assim, um pouco embabadado mesmo, tá, meninas? Agora, aqui no finalzinho, eu vou fazer 2 correntinhas, e aqui eu tenho o pontinho que eu estou reservando. Então, eu viro aqui, bom? E venho neste ponto aqui, ó. Neste ponto que nós pulamos. Venho dentro dele, tá? E faço ponto V também. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Eu fiz uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, tá? E vou fazer o ponto V aqui. Só que eu vou completar quando eu terminar a carreira. Eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Assim. Vou pular este pontinho, venho nas correntinhas, faço ponto V. Um ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto no mesmo espacinho. Fiz aqui um ponto V, ó, intercalei agora, tá? 2 correntinhas, pulo este ponto V, venho aqui nas correntinhas e faço ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Fiz novamente outro ponto V aqui. Toda essa carreira nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos repetir intercalando o pontinho V. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ele fica desta forma aqui, tá bom? Olha, assim. Agora, aqui, eu fiz 2 correntinhas, vou pular o ponto V e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Completar este ponto V. 3 correntinhas, e agora eu vou contar aqui. 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Assim, tá? Então, eu completei aquele V que eu fiz no início, tá bom? Então, agora aqui, eu estou nas 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, aqui dentro das 2 correntinhas, subir 1, 2, 3 correntinhas e mais 1, 2, 3. Fico aqui com 6 correntinhas, laço o fio e faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um ponto V, tá? Nas 2 correntinhas, tá bom? Então, eu vou intercalar novamente essa carreira. Faço 2 correntinhas de separação, pulo o pontinho V, venho nas 2 correntinhas e faço ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto no mesmo espacinho. Então, fiz aqui outro ponto V. Então, é a terceira carreira e eu estou aqui intercalando, tá bom? 2 correntinhas, pulo aqui este ponto V e aqui nas correntinhas eu repito o mesmo pontinho com 3 correntinhas aqui de separação e um ponto alto. Então, esta carreira, nós vamos fazer também desta mesma maneira aqui. Não vai ter aumento, não muda nada, apenas vamos intercalar
o ponto V. Cheguei no final da carreira, aqui do ponto V, bom? Fiz aqui o último V nas duas correntinhas, agora duas correntinhas de separação, uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Ah, desculpem, meninas, aqui é com ponto baixo, tá? Porque nós vamos fazer agora a última carreira de ponto V. Então, nós vamos repetir a carreira de baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, conto aqui como um pontinho, já um ponto baixo, já conto uma, duas correntinhas, tá bom? Quando eu encerrar a carreira, eu fecho aqui o ponto V. Então, eu fiz aqui uma, duas, três correntinhas, vou fazer mais três. Vou pular aqui o ponto V e nas duas correntinhas eu vou repetir aqui, ponto alto, três correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, separação, pulo o ponto V e nas correntinhas faço ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho. Então, essa é a última carreira aqui desses pontinhos, não vamos fazer aumento, vamos repetir aqui desta mesma forma. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o último ponto V, duas correntinhas, vou pular este ponto aqui e vou completar este ponto V que eu iniciei. Então, eu venho aqui nas duas correntinhas, faço ponto alto, três correntinhas, e agora eu vou vir aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha aqui, eu faço ponto baixíssimo. E aqui eu subo o fio, vou cortar este fio e passar lá para o lado de trás, depois eu vou fazer o arremate, tá? Por enquanto, eu puxo aqui e passo ele aqui no primeiro pontinho. Por enquanto, tá? Aí, depois aqui eu vou ter mais pontos, daí eu vou fazer o arremate. Agora, eu vou voltar aqui no nosso tapete, no nosso trabalho. Ó, estou aqui, vendo? Olha, fiz aqui como um babado, tá? Fiz 4 carreiras aqui de pontinhos V. Agora, eu vou dobrar esse pontinho V aqui pra cima, pra frente, esse babadinho, e volto aqui no tapete, nesse fiozinho que nós reservamos. Então, eu vou caminhar aqui um ponto baixíssimo e mais um baixíssimo, 2. Agora, eu vou virar este ponto V aqui da primeira carreira, ó, que nós fizemos na primeira carreira. Então, eu vou pegar esse pontinho V aqui, ó, tá bom? Ó, entrar dentro dele e dentro da correntinha aqui que eu pulei na carreira do tapete. E vou fazer aqui um ponto baixo, duas correntinhas. E agora, pegando aqui, ó, o tapete e o pontinho V, eu vou fazer 2 pontos altos também, tá? Fico aqui com 3 pontos altos, assim. Uma correntinha de separação, então, agora eu pego este pontinho V, ó, pela frente, tá? Ele está aqui pela frente. Entro aqui dentro dele e no pontinho do tapete, aqui. Laço o fio, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu voltei a fazer o tapete, só que agora eu vou pegar o pontinho V da primeira carreira. Uma correntinha, venho aqui dentro do pontinho V, ó, laço o fio, venho dentro dele e dentro da correntinha. Faço novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. E uma correntinha. Ó, estamos trabalhando aqui novamente com o tapete. Laço o fio, venho aqui para o próximo ponto V, vou pular esses 3 pontos aqui do tapete, tá? Venho aqui pela frente dele, pego a correntinha do tapete e faço 3 pontos altos. 2, 3. Assim, e uma correntinha. Do lado aqui direito, olha, quando eu viro aqui
o babadinho, ó, o pontinho V ficou preso aqui, naquela correntinha que nós fizemos, que nós pulamos na carreira do tapete. Entendeu? Então, nós estamos pegando aqui, ó, dentro deste pontinho V, tá? Então, para facilitar, nós viramos aqui e trabalhamos aqui, ó, correntinha do tapete com o pontinho V. Então, não vou fazer aumento na parte arredondada, eu vou dar a volta fazendo dessa forma. Então, aqui, meninas, eu cheguei no finalzinho da carreira, vou mostrar aqui para vocês, ó, o babadinho aqui, ele ficou viradinho pra cá por enquanto, assim, tá bom? E aqui está o tapete, eu não precisei fazer nesta carreira aumento. E agora aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? E vou vir aqui uma, duas, na terceira eu vou prender com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar um ponto baixíssimo, 2. Vou vir aqui dentro dele, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos, pegando o Vzinho, né, pelo lado da frente, e a correntinha do tapete, que nós fizemos ali. Agora, uma correntinha de separação, laço o fio, vou pegar aqui, ó, o segundo pontinho V. Viro ele aqui pra cima, né? Pego aqui dentro dele e a correntinha do tapete. E faço 3 pontos altos. A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Aqui dessa forma. Uma correntinha, laço o fio, olha, o pontinho V da segunda carreira. Então, vou pegar aquele pela frente e a correntinha do tapete e fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço o fio e aqui está o próximo ponto V. Este aqui, ó, é da terceira carreira. Eu vou continuar fazendo dessa maneira até chegar aqui no marcador, ó, que é a nossa parte oval. Tá? Agora, aqui, eu cheguei já no marcador, tá? Que nós vamos precisar fazer aumento. Então, aqui, ó, eu fiz 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui, ó, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponto V, aqui, e a correntinha, e aqui dentro vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. São 4 pontos, aqui, ó, na direção do marcador. Uma correntinha, passo aqui, ó, no próximo ponto V, junto com o pontinho do tapete, vou fazer novamente 4 pontos altos. Então, na parte oval, eu vou fazer 4 pontos altos de aumento. Eu já terminei aqui a parte oval, fazendo 4 pontos altos aqui, em cada Vzinho aqui, em cada correntinha, tá? Então, aqui eu fiz de aumento, ó, comecei aqui no primeiro marcador, e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui no outro marcadorzinho. Agora, aqui a parte reta, eu vou voltar a fazer o que eu fiz do outro lado. Vou fazer, ó, eu passo aqui do marcador, né? Então, eu faço uma correntinha, e aqui eu pego o próximo V, e aqui a correntinha do tapete, e vou fazer 3 pontos altos, até o próximo marcador. Bom, então, assim, nós vamos continuar fazendo dessa forma. Já cheguei aqui no outro marcadorzinho, aqui na segunda parte oval, tá? Então, aqui são 4 pontos altos, tá? Uma correntinha, venho aqui, ó, pego o outro pontinho V e faço novamente 4 pontos altos. Vou, então, fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá bom? Esses aumentos aqui. Então, eu vou ter 10 aumentos aqui também deste lado. Terminei aqui, ó, os aumentos, tá? E fiz 10 aumentos também. 10 vezes eu fiz 4 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? E deu certinho aqui também, ó,
o último aumento deu certinho aqui no nosso marcador, onde nós fizemos 5 pontos altos aqui no início, tá? Vou fazer, eu fiz uma correntinha, e aqui é o último V, e faz parte da lateral, parte reta, então são 3 pontos altos. Não preciso de aumento. Uma correntinha e volto aqui na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Assim, tá? Agora aqui eu vou caminhar novamente, ponto baixíssimo, 2, assim. E aqui eu vou pegar o Vzinho, ó, este Vzinho aqui, da terceira carreira. Eu vou vir, ó, dentro dele aqui, ó, pela frente, e na correntinha, fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Uma correntinha, pego aqui, ó, o Vzinho, eles estão virados pra cá, né? Então, eu venho aqui, ó, pela parte, pego aqui pela parte da frente, venho aqui na correntinha do tapete, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu trabalho junto, né? E uma correntinha. Faço assim até chegar lá no nosso marcador. Já cheguei aqui, olha, perto do nosso marcador, aqui do aumento, tá? Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, uma correntinha, e agora aqui, ó, eu tenho o ponto V aqui da terceira carreira. Então, aqui eu vou fazer aumento. Ao invés de 4 pontos altos aqui, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Aqui a parte oval, nós vamos precisar de 5 pontos altos. Uma correntinha, vou passar aqui, ó, para o próximo V e a correntinha aqui do tapete. Vou repetir aqui 5 pontos altos. Assim, fiz 5 pontos altos aqui também. Eu já fiz aqui os aumentos, olha, assim, ó. Depois do marcador, eu comecei a fazer o aumento. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos, tá bom? E aqui está o marcadorzinho. Então, ficou assim, ó. Agora, aqui, ó, eu fiz a correntinha. E aqui no pontinho V, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou voltar a fazer 3 pontos altos, porque é aqui a parte reta. 3 pontos altos, uma correntinha. Quando eu chegar ali na parte oval, eu vou repetir aqui o que eu fiz desse lado, tá? Agora, aqui, eu vou encerrar a carreira, olha. Falta bem pouco aqui para encerrar. Então, aqui, eu já terminei aqui os aumentos. Fiz uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto V, junto com a correntinha do tapete, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui eu tenho o último ponto V da terceira carreira. E a última correntinha do tapete. Faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha aqui, 1, 2 na terceira, faço aqui o ponto baixíssimo. Agora, aqui, meninas, nós vamos prender o último ponto V. Então, eu vou caminhar aqui um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, assim, tá? E aqui eu tenho o Vzinho. Então, eu vou fazer um ponto baixo, pegando o Vzinho aqui, pela frente, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou ficar aqui com 3 pontos altos, tá? Contando ali com as correntinhas. Assim. Agora, eu não vou fazer correntinha. Passar por elas e vir aqui no ponto alto do meio. Eu tenho um ponto alto, 2, 3. No ponto alto do meio, olha, pegando o ponto alto e as 2 correntinhas junto, eu vou fazer um ponto alto. Assim, tá? Agora, aqui eu tenho o lequinho.
Então, vou pegar o lequinho e o ponto e a correntinha aqui do tapete. Então, vou fazer novamente 3 pontos altos. Aqui continua da mesma forma, dentro do lequinho. Tá bom? Assim, ó. Tá? Agora, novamente, ó, ao invés de fazer uma correntinha, eu venho aqui onde eu tenho as duas correntinhas, procuro aqui, ó, 1, 2, 3, no ponto alto do meio, faço ponto alto, junto com as duas correntinhas. E aqui vou fazer 3 pontos altos dentro do lequinho, tá? O lequinho e a correntinha que nós fizemos no tapete. Essa correntinha aqui, ó, tá? Aquela correntinha que nós fizemos. 3 pontos altos, uma correntinha. Agora, aqui, novamente, eu laço o fio, tenho 3 pontos altos no ponto alto do meio, ó. Eu venho, pego junto aqui as duas correntes, faço ponto alto. Então, nós estamos agora, olha, terminando de fazer o nosso desenho, né? O nosso trançado, tá? Então, eu vou fazer assim até chegar ali no nosso marcador. Cheguei aqui, meninas, ó, já no primeiro marcador. Então, aqui, ao invés de 3, eu vou fazer 5. Como nós fizemos na carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Assim, tá? A mesma coisa que fizemos nessa carreira. Agora, aqui, eu tenho 5 pontos altos. Então, eu vou contar 1, 2, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Dessa forma aqui. Bom? Agora, novamente, aqui, olha, eu tenho um lequinho, vou fazer 5 pontos altos outra vez. Já terminei de fazer aqui a parte oval, tá? E fiz aqui 5 pontos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, tá? Cheguei aqui, ó, o último vezinho, eu fiz aqui, ó, bem na direção aqui do marcador, onde nós fizemos o aumento. Esse aqui também ficou aqui na direção do marcador, onde eu comecei, tá bom? Agora, aqui, eu tenho 3 pontos altos na carreira anterior, então, vou fazer o ponto alto aqui no pontinho do meio, sempre pegando agora aqui a última carreira do ponto V, tá? Agora, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, pegando aqui a carreirinha do V, tá? Pontinho, e fazer até chegar no outro marcador. Agora, aqui, eu já cheguei novamente na segunda parte oval, e aqui eu tenho o marcador, tá? Da parte do aumento. Então, aqui eu já vou fazer 5 pontos altos, tá? Pegando a correntinha e o pontinho V junto, tá bom? Sempre assim. Então, eu vou fazer 5 pontos altos aqui, 3, 4, 5. E aqui, como eu tenho 5 pontos na carreira anterior, eu vou contar 1, 2 no ponto do meio, faço ponto alto, tá? Então, vou fazer dessa forma até chegar no marcadorzinho. Aqui, eu já terminei de fazer aqui na segunda parte, né? Cheguei no marcadorzinho, ó, e terminei mais ou menos aqui, ó, na direção do aumento aqui, 5 pontos altos. Então, aqui também eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 5 pontos altos. Bom, então, ficou assim certinho aqui entre os marcadores, tá? Agora, aqui, eu vou encerrar a carreira, vou fazer um ponto alto, pegando aqui as duas correntinhas, ó, no ponto do meio, porque aqui eu tenho 3 pontos altos na carreira de baixo. Aqui eu faço 3 pontos altos e já vou encerrar a carreira. Venho na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos fazer uma carreira em pontos altos. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base.
até nós chegarmos ali na curva, na parte oval, onde eu tenho o marcador, tá? Então, vou fazendo agora pontos altos, assim. E aqui eu cheguei no marcador, no primeiro, então, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base, tá? Fiz aqui os 5 pontos altos. Agora, nesse pontinho aqui, que tá sozinho, né? Onde nós prendemos as correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, eu vou deixar para fazer o aumento aqui, nesse pontinho. Assim, tá? 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos. Quando chegar aqui, eu faço 2 pontos altos juntos. Bom? Novamente, 5 pontos altos. E aqui, neste pontinho, 2 pontos altos. Faço o aumento, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui. Então, vou fazendo assim, dessa forma, até o marcador. No segundo marcador, e aqui eu fiz o aumento no ponto sozinho e fiz 5 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos, tá? Então, agora aqui, nós vamos fazer apenas pontos altos, até chegar novamente aqui na parte oval. Na segunda parte oval, estou aqui novamente aqui no marcador, e aqui eu já fiz aqui os 5 pontos altos aqui, ponto sobre ponto, tá? Agora, aqui neste ponto sozinho, eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos juntos, tá bom? E vou continuar fazendo assim. Vou fazer mais 5 pontos altos aqui, e neste pontinho faço 2 pontos juntos. Então, aqui, meninas, já terminei aqui a outra parte oval. Fiz o último aumento aqui no ponto sozinho, tá? E aqui eu tenho 5 pontos altos, os últimos, tá? Então, aqui eu também fiz 9 aumentos em cada pontinho alto que estava sozinho, tá? Então, não vou fazer aumento aqui, apenas pontos altos. Encerrei a carreira aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, ficamos dessa forma, ficou aqui certinho a parte oval. Vou subir aqui 3 correntinhas, aqui, e vou voltar neste ponto alto aqui, ó, tá? Volto aqui nele, laço o fio, faço um ponto alto, ó, cruzando aqui os 2 pontos. No caso aqui, são correntinhas que equivalem a um ponto alto, tá bom? Então, eu cruzei o pontinho. Agora, aqui, ó, eu vou pular este ponto, vou vir no próximo ponto alto. Laço o fio, volto aqui neste ponto, que eu deixei para trás, faço ponto alto. Cruzei novamente aqui, ponto X, tá? Pulo este ponto, no próximo, vou fazer aqui ponto alto, laço o fio, volto aqui e faço um ponto alto. Dessa forma. Então, eu vou fazer assim por toda a carreira, tanto na parte oval quanto reta. Nós vamos fazer aqui os pontinhos X, como eu falo, X pequeno, tá? Ó, sem fazer nenhum aumento. Fiz aqui o ponto X, né? Agora, eu vou pular um ponto de base, vou fazer um ponto alto, laço o fio, volto nesse pontinho que eu deixei para trás, assim. Agora, aqui, ó, eu vou pular este pontinho aqui e vou fazer aqui, ó, nesse ponto onde eu iniciei, tá? Não vai ter nenhum problema aqui. Então, eu faço ponto alto, laço o fio, volto no outro ponto que eu deixei para trás. E agora, aqui na terceira correntinha, aqui é um pouquinho difícil de encontrar porque tá escondidinho aqui, tá? Essas 3 correntinhas que eu fiz aqui no início. Então, na terceira correntinha, eu faço ponto baixíssimo. Assim. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o fio e vou voltar aqui, ó, neste pontinho. Então, eu vou desencontrar os pontos.
Então, eu venho aqui e faço um ponto alto. Assim, tá? Agora, eu vou laçar o fio, vou pular este ponto. No próximo, eu faço ponto alto. Assim. Agora, eu laço o fio, volto aqui neste ponto, que eu deixei aqui para trás, faço ponto alto. Pulo aqui o próximo ponto, faço um ponto alto. Laço o fio, volto aqui no pontinho de trás, faço ponto alto. Então, agora, eu estou fazendo o X desencontrado. Vendo, meninas? Ele está ficando assim, não está ficando um em cima do outro. Estou intercalando o pontinho X, tá? Então, aqui, meninas, eu vim fazendo aqui o pontinho X, né? Cruzando aqui os pontinhos. E passei aqui pela parte oval e não precisei de aumento, tá? Não está repuxando, está certinho. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira, tanto na parte oval como reta. Nós vamos repetir aqui esta carreira, não vamos fazer aumento. Cheguei aqui no final da carreira, agora que vou fazer o último ponto. Então, vou pular esse pontinho, vou vir aqui no próximo ponto, fazer um ponto alto, laço o fio, volto no pontinho que eu deixei para trás, faço ponto alto. E aqui na terceira correntinha, ó, de onde eu iniciei, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntinhas. E o próximo ponto, vou fazer ponto alto. No próximo, ponto alto novamente. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, tá? Tanto na parte oval quanto reta, nós vamos fazer a carreira todinha em pontos altos. Ponto sobre ponto. Mesmo que ela ficar um pouquinho franzida, não tem problema, porque vai se acertar na próxima carreira, que já vai ser a do bico, tá? Olha, já cheguei aqui no finalzinho da carreira, não precisei aqui também fazer aumento, né? Nessa carreira toda. Agora aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, e aqui vou cortar o meu fio e passar para o outro lado, para o lado de trás, porque agora nós vamos começar a fazer o bico, tá bom? E nós vamos trabalhar agora com o fio cru. Eu prendi meu fio, aqui o fio cru, um pouco depois aqui da parte oval, tá? Aqui um pouquinho depois do marcador, tá bom? E aqui nós vamos fazer uma carreira só em pontos altos. Subo 3 correntinhas, passo para o próximo ponto e vou fazer ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui na parte oval, onde eu fiz aqui o aumento, tá? E aqui eu marquei onde eu fiz o primeiro aumento naquele ponto sozinho, tá? Então, eu fiz 2 pontos altos aqui neste ponto. Então, eu subi mais ou menos aqui o marcadorzinho, e aqui, mais ou menos sobre esse pontinho do aumento, eu vou fazer um aumento também. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá bom? Fazer 2 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no próximo marcador, fiz 13 pontos altos. No 14º, eu volto a fazer 2 pontos altos juntos, tá bom? Fazer um aumento aqui, tá? Então, já fiz aqui 2 aumentos, né? Um aqui, outro aqui. Agora, eu vou contar 13 pontos altos e fazer 2 pontos altos juntos. Novamente aqui, 2 pontos altos juntos. Conto 13 pontos altos no 14º. Faço mais 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Então, quando chegar nessa lateral, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Eu vou colocar o marcador bem aqui em cima do primeiro pontinho que eu fiz 2 pontos altos aqui, tá? Desse primeiro ponto sozinho. Então, eu subo aqui na direção e marco aqui o primeiro aumento desta parte oval. E daí, cada 13 pontos, no 14º, eu vou fazer um aumento, tá? Eu já terminei a carreira aqui,
Fiz aqui também, olha, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, tá bom? Aqui na parte oval, na segunda parte. Então, eu vou começar fazendo 6 correntinhas. 4, 5, 6. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base, um ponto baixo. 4 correntinhas. 4 correntinhas, vou pular 1, 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 1, 2 de base, ponto baixo. Então, aqui, ó, é esse grupinho que eu vou ter que fazer. 6 correntinhas, onde nós vamos fazer pontos altos, e aqui as 4 correntinhas, 2 vezes, onde nós vamos prender os pontos, tá? Então, agora eu vou fazer novamente 6 pontos altos. Vou pular 3 de base, ponto baixo. 4 correntinhas. Ah, se eu falei ponto alto, eu me enganei, meninas. São 6 correntinhas e eu pulei 3 pontos altos. 4 correntinhas, agora eu pulo 2 pontos de base e faço ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2 de base, ponto baixo. Assim, tá? Vou fazer dessa forma, aqui, até chegar no marcador, onde eu fiz aqui o aumento e eu já vou mostrar pra vocês. Já cheguei aqui no outro marcador, tá? Aqui, e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Aqui, nesse marcadorzinho, onde aqui eu tenho a segunda parte de aumento, tá? Eu fiz aqui 6 correntinhas e pulei 3 pontos de base. E 4 correntinhas, mais 4 e pulei 2. Sempre assim, nas correntinhas. Agora, aqui, eu fiz 6 correntinhas e pulei 2. 6 correntinhas, pulei 2 de base. 6 e pulei 2. 6 correntinhas e pulei 2. Então, eu fiz isso por 1, 2, 3, 4 vezes. Aí, aqui, eu cheguei no marcador fazendo as 4 correntinhas e pulando 2 de base cada uma, tá? Elas não mudam. Agora, aqui, eu vou voltar a fazer 6 correntinhas e vou pular 1, 2, 3 de base, fazer ponto alto, ponto baixo. 4 correntinhas, aqui, pulo 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2 de base, um ponto baixo. E vou fazer 6 correntinhas e pular 3 pontos de base, porque aqui é a parte reta, tá bom? Quando eu chegar aqui novamente na parte oval, eu retorno com vocês que nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui deste lado, tá? Então, vamos por 4 vezes, pular apenas 2 pontinhos, onde eu tenho 6 correntinhas, tá bom? Então, é um arranjo para o bico não repuxar aqui, tá bom? Agora, na parte oval, cheguei aqui, fiz 6 correntinhas, pulei 3 pontos de base. E as 4 correntinhas, tá? Essas daqui não mudam, tá? Por 2 vezes. E aqui eu ainda vou pular aqui 3 pontos de base, tá? Então, vou fazer 6 correntinhas. 6. E pular 1, 2, 3 de base, fazer ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas. Pulo 1, 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, novamente. Essas aqui não mudam. Pulo 1, 2 de base e faço ponto baixo. Agora, aqui, eu vou pular 2 pontos, tá? É um pouquinho para cima do nosso aumento, mas não tem problema. Faço 6 correntinhas e aqui eu pulo 2 de base. Então, aqui eu começo a fazer 6 correntinhas e pular 2 de base, até o próximo marcador aqui.
Daí eu já retorno com vocês. Retornando com vocês aqui, meninas, eu fiz aqui 6 correntinhas e pulei 2 pontos de base por 1, 2, 3, 4 vezes. A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Então, ficou aqui nessa parte, bem de cima aqui da parte oval, tá? Então, aqui nesse marcadorzinho aqui, eu comecei aqui, tá? Aqui dentro, e aqui também, ó, ficou dentro aqui onde nós fizemos o aumento, tá? Então, está entre os marcadores. Então, como eu disse para vocês, ficando aqui em cima, nesta parte aqui, ó, está bom, tá? Para não repuxar o bico. Agora, nós vamos voltar a fazer normalmente, pulando 3 pontos de base. As 4 correntinhas, como eu falei para vocês, essas aqui não mudam. Então, vão ser sempre 4 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto baixo. E 4 correntinhas, pulo 2 de base. Um ponto baixo. Agora, aqui sim, faço as 6 correntinhas. Aqui. 4, 5, 6. E agora, eu pulo 1, 2, 3 de base, faço um ponto baixo. Bom? Então, aqui foi só nessa parte de cima. Bom? Vocês mesmas podem calcular contanto que fique essas 4 argolinhas maiores aqui, pulando 2 pontos, tá? Por 4 vezes. Agora, aqui eu vou fazer até chegar aqui e já retorno. Então, terminei aqui essa parte, né? Depois do aumento aqui que eu fiz, aqui eu já pulei 3 pontos, e aqui também pulei 3 pontos de base, que eu já considero a parte reta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui 4 correntinhas, pulei 2 de base, e agora eu vou fazer 4 correntinhas, e vou pular 1, 2 de base, ó. Aqui vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, dentro da argolinha, subir 3 correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer 9 pontos altos. Terminei aqui 9 pontos altos, agora eu vou vir aqui nas 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas novamente, venho aqui na próxima argolinha, ponto baixo. Agora, venho aqui, ó, nas 6 correntinhas, vou fazer outra vez 9 pontos altos aqui dentro. Terminei 9 pontos altos, venho para a próxima argolinha, um ponto baixo. E aqui 4 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. E agora, aqui passo para onde eu tenho 6 argolinhas e vou fazer 9 pontos altos outra vez. Vou repetir o lequinho que eu terminei de fazer aqui do lado, tá? Então, esta carreira, toda ela, nós vamos fazer assim, tá bom? Nós vamos fazer lequinhos com 9 pontos altos dentro do arquinho de 6 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer assim essa carreira e já retorno com vocês. Já terminei aqui a volta aqui no nosso trabalho. E aqui, ó, eu fiz 4 correntinhas. Vou prender aqui, ponto baixo, e agora que eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e mais uma de separação. E no próximo ponto, vou pegar aqui, ó, na argolinha de trás, aqui do ponto alto. Uma correntinha, pego aqui na argolinha de trás. Correntinha, pego aqui também na argolinha de trás. Então, eu vou fazendo uma correntinha e um ponto alto aqui, pegando na argolinha de trás do ponto alto. Tá? Então, eu já fiz esse lequinho, este bico aqui, é muito facinho, tá? Então, é só pegar aqui, ó, na alcinha de trás do ponto alto, tá bom? E uma correntinha de separação. Venho na alcinha de trás aqui, ponto alto, correntinha, volto aqui na alcinha de trás do ponto, faço ponto alto.
Então, eu continuo aqui com 9 pontos altos, tá? Uma correntinha de separação e aqui a correntinha da frente, a argolinha da frente, fica em relevo, tá bom? Agora, aqui eu vou fazer um ponto baixo, assim, e agora eu vou laçar o fio, vou vir no primeiro ponto aqui do lequinho, ó, na argolinha de trás do ponto, volto a fazer ponto alto, tá? Uma correntinha, ponto alto aqui na argolinha de trás. Então, eu vou repetir essa carreira agora aqui por todo o nosso trabalho. Já terminei aqui a carreira com os lequinhos aqui separados por uma correntinha, tá? Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, sem nenhuma correntinha, e aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Fica assim, dessa forma, aqui o nosso trabalho, tá bom? Assim. Agora, eu vou subir esse fio, vou cortar e nós vamos trabalhar com o fio laranja, vai ser a nossa última carreira. Eu vim no lequinho, pulei o primeiro ponto alto e na primeira correntinha eu amarrei aqui o meu fio. Agora, aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? E vou vir aqui, ó, na laçadinha da frente e na laçadinha de trás, aqui. Vou fazer um ponto baixo, aqui eu fiz o meu primeiro ponto picô, tá bom? Assim. Próxima correntinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, aqui, venho nas 2 laçadinhas, ponto baixo. Fiz outro ponto picô. Próxima correntinha, ponto baixo. Vou fazer mais um picô aqui, tá? Ó. Faço ponto baixo para fechar. Aqui o pontinho picô, bom? Agora, aqui, um ponto baixo na próxima correntinha, tá? Fiz 3 pontos picô. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou voltar aqui nas 2 laçadinhas, fazer ponto picô. Aqui, ponto baixo, quero dizer. E aqui, um ponto baixo, desta forma. Agora, aqui, vou fazer 1, 2, 3 pontos picô, assim. Então, fiquei com 3 picôs de um lado e 3 pontos picô do outro lado e um alongado aqui no meio, tá? Ponto alongado. Agora, aqui, eu vou pular este ponto. No ponto baixo, eu faço também ponto baixo. Pulo o primeiro ponto alto, faço uma correntinha e volto a fazer aqui ponto picô. Uma correntinha no próximo espaço, novamente aqui o ponto picô. Se você quiser fazer o ponto picô com o fio cru, dessa cor, também vai ficar muito bonito, né, meninas? Então, aqui, ó, terminei o picô, vou fazer aqui ponto baixo. Novamente, ponto picô, um ponto baixo. Agora, aqui, 5 correntinhas, assim, e fecho aqui o picô alongado, tá? E uma correntinha aqui no próximo espacinho, assim. Então, vou fazer mais 1, 2, 3 picôs e já retorno. Terminei aqui outro lequinho, tá? Ele fica muito bonitinho mesmo, com esses pontinhos. Dá trabalho, mas fica bonito, né? Agora, aqui eu fiz o último picô, vou pular este ponto e no ponto baixo, faço novamente outro ponto baixo. Pulo o primeiro ponto e no segundo, um ponto baixo. E volto a fazer os pontos picô, tá? Então, vou continuar fazendo assim por toda a volta do trabalho, vou repetir essa última carreira. Já terminei aqui a carreira, tá? Com os lequinhos aqui de picô e picô alongado. E aqui, eu vou terminar pulando um ponto de base e aqui fazer um ponto baixo e pular este ponto e vir aqui na primeira correntinha que eu fiz, vou fazer aqui ponto baixíssimo, assim, tá? Agora, aqui nós cortamos o fio,
passo aqui para o lado de trás com uma agulha mais fina. Olha, aqui nesse mesmo pontinho, eu puxo esse fio, tá? Agora eu escondo o fio, depois eu amarro, tá? E passo um pouquinho de cola para não espanar. Então, assim, nós terminamos aqui mais um lindo tapete. Sempre quando você termina um tapete, uma peça, é bom virar do avesso e passar com o ferro morninho, tá? E acertando, assim, o bico do tapete, acertando aqui essas partes, tá? Porque às vezes fica um pouquinho juntas, né? Ficam assim amontoadinhos os pontos. Então, é bom vocês passarem a ferro bem morninho. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aulinha, da nossa sugestão. Quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo. Um abraço bem grande. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.